gente, espero que vocês estejam muito bem. E se você é novo ou novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Bárbara e seja bem-vindo ao canal. Antes de começar o vídeo, peço por favor que desconsiderem essa barulheira de fundo, mas é porque tá muito quente, então eu tô com o ventilador ligado, porque senão eu vou morrer sufocada de calor dentro desse quarto. E como vocês viram no título do vídeo e também na capa, vamos falar sobre as minhas leituras de 2023, quais livros eu gostei, quais eu não gostei, qual o livro que mais me impactou no ano e que por causa dele eu estou de ressaca literária até hoje. No caso, acho que já faz uns 3 meses pra mais, eu acho. Deixa eu ver aqui. Desde o mês 9. Acho que setembro, então, que eu tô de ressaca literária por conta de um dos livros aqui da pilha. Então, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo de hoje. Eu não vou falar por ordem de leitura dos livros do ano, mas sim por uma ordem do que tá aqui na pilha de livros. E o primeiro deles é Helena, do Machado de Assis, tanto o mangá, mas também o livro em si, que eu acabei lendo os dois. Eu conheci a história, o primeiro contato que eu tive foi através do mangá. Eu achei bem interessante, gostei, senti que faltou muita coisa a ser contada, mas isso o próprio mangá fala na primeira página, que muita coisa foi cortada para que pudesse ser adaptado para o mangá. Então tinha muitas coisas perguntas que eu tinha e respostas que eu queria ter, e daí eu fui ler o livro, né, para obter as respostas. Tive elas? Não. Mas, né, li o livro. Então, em Helena, a gente vai conhecer a história da Helena e também do Estácio. O que acontece? O pai do Estácio, o conselheiro Vale, pai do Estácio, infelizmente acaba falecendo. E no testamento, né, a família em si, tanto o Estácio quanto a tia dele, que é irmã do pai dele, acabam descobrindo a respeito da Helena, né, que no testamento o conselheiro Vale acaba reconhecendo ela como filha dele. Então a gente vai acabar vendo a história dessa família, dos personagens se conhecendo, né, um impacto e acho que eu posso falar impacto que a Helena traz para a família, né? Então a gente vai ver o desenrolar da história dessa família e também da Helena sendo introduzida ali também na sociedade, principalmente ela sendo reconhecida como filha do conselheiro Vale, sendo que ninguém nem sabia da existência dela, né? Então dá a entender aí que o conselheiro Vale meio que teve uma filha fora do casamento. Então a gente vai conhecendo a história deles, né? De princípio a tia do Estácio acaba não gostando da Helena e nem aceitando ela muito bem, mas a Helena não desiste de conquistar o coração de todo mundo e mostrar que ela meio que merece, né? Ela não é o monstro, assim, que as pessoas imaginam, nem monstro, mas, tipo assim, ela não é a pessoa interesseira que as pessoas acham que ela é, né? A respeito do dinheiro da família, enfim. Então, a partir do momento em que ela passa a morar com o Estácio e com a tia deles, né? No caso, eles são irmãos e os dois moram com a tia. Então, ela começa a encantar o coração de todo mundo, não só do Estácio, não só da tia, mas também dos empregados e de toda a cidade, né? Praticamente. E a gente vai ver também a questão da relação deles dois, desse amor, né, digamos assim, proibido, porque os dois acabam se apaixonando, só que eles são irmãos, não podem se relacionar. Então tem que ter em mente de que não é bem pra chipar o casal. Só que no decorrer da história que a gente vai lendo, conhecendo mais profundamente cada personagem, tem a questão também de que o Estácio já tá noivo, né, praticamente vai se casar com uma outra mulher. Então a gente vai vendo essa relação delas duas também, dela como irmã dele, com a noiva do Estácio. Mas a gente também vai descobrindo os segredos da família, principalmente os segredos que a Helena guarda. Então a gente vai conhecendo e, enfim, acho que é tudo isso que eu posso falar sem dar spoiler. O mangá é muito legal, muito interessante, é muito bonitinho também. As ilustrações é muito belo, até hoje eu sinto vontade de colorir. Um dia eu ainda vou colorir esse livro, não por completo, mas pelo menos algumas cenas. Só que no mangá não traz muitas respostas, né? Fica muita coisa solta no ar, confuso, enfim.
E no livro já é o contrário, ele traz muitas informações, só que eu achei algumas informações muito vagas, aleatórias, sem necessidade. Eu ainda tenho muitas dúvidas a respeito dessa história, mas ainda assim é uma história que me cativou. Eu também não tenho muita propriedade assim para falar, porque não é um livro, não é um tipo de leitura que eu tenho um costume, assim, um hábito de ler, sabe? Então pra mim, acho que foi o primeiro clássico, assim, praticamente, que eu li. Mas eu gostei muito da história, apesar de alguns momentos no livro em si ter sido bem cansativo, coisas desnecessárias, mas eu gostei muito de conhecer a respeito da história da Helena, do Estácio, da tia deles, né, e desse segredo que a Helena guarda, e quando o Estácio acaba conhecendo, né, sabendo desse segredo, as atitudes que ele toma e o rumo que é a história em si, e o que acontece com os dois depois desse segredo revelado, e o que acontece especificamente com a Helena também. Então, para esse livro, eu dei 2 estrelas, tanto pro mangá quanto pro livro em si, porque como não é uma coisa que eu estou muito habituada, né, o tipo de leitura, foi assim um pouquinho difícil a minha leitura a respeito do livro em si. E do mangá, como eu falei, faltou muitas coisas, mas isso eu já sabia que ia acontecer, porque no próprio mangá tem falando que muita coisa foi tirada para que conseguisse ter sido adaptada para o mangá. O segundo livro que eu li, e agora, depois de meses depois de ter lido, eu posso dizer com todas as letras assim que foi o favorito do ano e o favorito da vida também. E o livro que eu estou falando é 10 minutos e 38 segundos neste mundo estranho, da Elif Shafak. Eu não sei pronunciar o nome dela, porque ela é turco-britânica. É uma escritora turco-britânica. É isto. E este livro a gente vai conhecer a história da Leila Tequila, que é uma garota de programa que infelizmente foi assassinada. E a gente descobre isso tanto na sinopse, mas também na primeira página do livro. A gente já tem esse impacto ao descobrir que ela está infelizmente morta dentro de uma lata de lixo no meio da rua. E 10 minutos e 38 segundos. 10 minutos e 38 segundos é o tempo de vida que resta ainda do cérebro dela vivo. Então o livro passa basicamente como se fossem apenas 10 minutos e 38 segundos. Só que nesse momento em que ela tá solitária, sozinha ali dentro daquela lixeira morta, ela começa a ter lembranças da vida dela. E a partir dessas lembranças que a gente vai conhecendo, né, a gente vai conhecendo a respeito dela. No caso, a história dela, familiar, de amigo, pessoal mesmo, a questão das coisas difíceis que ela passou na vida. E é um livro, eu acho que a autora tratou assuntos muito pesados, mas de uma forma muito poética. Eu acho que eu posso falar assim. Não que ela passou pano, mas a visão que ela trouxe, sabe? A respeito de temas, assuntos muito pesados, as grandes dificuldades que a Leila passou, desde a preconceitos, mas a questão família mesmo, familiar, que é muito difícil assim de você ler, sabe? É muito doloroso e ela se apega muito à amizade. E aqui vai falar também a respeito da família de Água. Eu só vou falar isso porque eu não quero dar spoiler e eu acho que você tem que ler para você entender assim o que eu tô falando, mas tenha em mente que esse livro tem muitos gatilhos, tá? Pode ser que para mim sejam muitos gatilhos, para você não, mas vai tratar a respeito questão de familiar, né, que é muito complicado a relação dela com a família. A questão de religião também, que muitas coisas ruins acontecem e as pessoas acabam meio que se escondendo atrás da religião. Acontece a questão de abuso psicológico, mas abuso físico e abuso sexual também. Trata a respeito de pedofilia, trata a respeito da questão de prostituição e da crueldade humana, tipo, de coisas ruins que homens fazem com garotas de programa. Trata também da questão de tráfico humano, né, basicamente. Então, assim, o livro basicamente fala de temas pesados, mas de uma forma extremamente poética. Eu acho que a autora tratou, assim, de uma certa leveza, sabe? Não passando pano para as coisas ruins que aconteceram, mas você lê e você sente, assim, no coração, e você só quer abraçar a Leila e falar, tá tudo bem, que
querido, estou aqui pra você, por você. Só que a moto. Só que quanto mais você lê, quanto mais você adentra dentro da mente da Leila nesses 10 minutos de vida que ainda restam, você se apega muito a ela. Os personagens são muito reais, muito palpáveis, sabe? Só que infelizmente, quanto mais você lê, quanto mais você conhece, você lembra que ela simplesmente tá morta. Basicamente não tem como mais salvar ela, é só lembranças do único órgão que está vivo dentro dela, que no caso é o cérebro. E o porquê que ela foi morta, o motivo do porquê que ela foi assassinada é tão profundo assim que você vê realmente a que ponto o ser humano pode chegar. Só que olha, só lendo pra você entender, sinceramente. E fala também a questão do luto, né? Principalmente, né? Nem a questão da família em si sofrendo pelo luto de ter perdido, né? Uma filha, uma sobrinha, uma prima, em questão familiar, assim, né? Falando. Mas a questão dos amigos dela, perdendo ela. E todo o esforço que eles fazem para procurar por ela, né? Onde que a Leila tá, o que aconteceu com a Leila. E quando encontram ela, tipo, o que eles fazem? A questão de... eles são impedidos, né, digamos assim, de ver ela por motivos que vocês têm que ler. Principalmente a questão cultural pega muito. E é algo que saiu completamente da minha bolha. E eu recomendo... O livro é pesado, fala de coisa ruim, lembranças dolorosas, mas também muito lindas. Parece muito que é lembranças completamente aleatórias, mas contam toda a vida da Leila, essas lembranças aleatórias. Só que assim, eu recomendo, tendo em mente, por favor, se você for ler, seja maior de 18 anos. Tá? Se você é menor de idade, eu não recomendo, porque você vai sair, depois dessa leitura, você vai ficar assim... traumatizado no nível de questão de que impacta lá no fundo do coração. Sinceramente, não é à toa que eu tô de ressaca há meses, porque tudo que eu leio eu não consigo, porque nada consegue superar esse livro, sabe? Esse, às vezes eu tô parada assim, do nada eu começo a lembrar da história da Leila e eu quero chorar, sinceramente. Para esse livro eu dei 5 estrelas e favoritei por tudo. A questão de escrita é 5 estrelas, a questão de enredo é 5 estrelas, a questão da fluidez da leitura é 5 estrelas, os personagens também são 5 estrelas, tanto os personagens ruins, mas também os bons, sabe? Que é algo muito real. Essa é a minha opinião, tá? Se você leu e não gostou, aí é com você, tô falando a minha opinião desse livro. E eu dei 5 estrelas e foi um livro favoritado do ano e da vida também. A fluidez da leitura, ela é enorme, é gigantesca, só que devido aos temas abordados, você não consegue simplesmente ir lendo o tempo todo. Você lê uma parte, pega tão fundo assim você e na mente, se você for, né, tiver minimamente um pingo de empatia pelo outro, você lê e fica refletindo. É um livro extremamente fluido, só que os temas aqui é tão assim, sabe, palpáveis, que você fecha o livro e reflete por horas, por dias, sabe? Enfim, só de lembrar da história desta mulher, o tanto que ela sofreu só porque ela queria viver a vida dela em paz e do jeito que ela queria, eu quero chorar. Simplesmente. Então essa foi a leitura favorita do ano e aqui com certeza me marcou. Próximo livro, mas não menos importante. Se você quiser me julgar, me julgue, eu não estou nem aí, não me importo nem um pouco com o seu julgamento. Que no caso é A Culpa é das Estrelas, do John Gwynne, João Verde. A Culpa das Estrelas é o livro favorito também. Não só do ano, acho que é a segunda vez que eu estou lendo esse livro. É não só o favorito do ano, mas eu percebi que eu acho também que é um favorito da vida. Ai, mas é um livro triste, que fala sobre morte, sobre doença. Eu tenho um apego emocional muito grande com essa história. Então ele é favorito da vida, não só pela história do casal, mas também do momento que eu conheci essa história, que foi na minha adolescência, que eu passei por muitas coisas, psicologicamente falando assim também. Então é uma história que eu tenho um apego emocional muito grande. Se você não conhece a história de A Culpa das Estrelas, vai contar a história da Hazel Grace e do Augustus Waters,
que os dois são um casal de adolescentes que acabam se conhecendo num grupo de apoio, porque a Reza Grace, os dois, né, no caso, têm problemas graves e muito sérios de saúde. Então eles participam desse grupo de apoio para, enfim, né, se você sabe o que é um grupo de apoio, para que serve, você vai saber do que eu tô falando. Só que no caso, o Augustus foi apenas acompanhar o Isaac, o amigo deles, que acaba se tornando amigo em comum, né? E aí que eles acabam se conhecendo. Então aqui a gente vai ver a jornada desses dois adolescentes se apaixonando, a questão da vida deles em si, como que eles encaram a doença, como que eles superam ela, como que eles lidam, né, com a doença, e a questão do amor deles também, que é muito bonito de se ver, sabe? É uma história que me emociona muito, eu sinto vontade de chorar só de lembrar, mas principalmente porque eu tenho um apego muito grande, e é uma história muito delicada e bonita. Eu já li outros livros do autor, eu não gostei, eu só gosto realmente de A Porta das Estrelas. O filme eu acho que eu assisti no mínimo 30 vezes, não tô nem zoando. Então é um livro que eu pretendo reler até o último dia da minha vida, então sempre que eu puder reler, eu vou estar relendo. A Porta das Estrelas é um livro favorito também, mas pra ele eu dei 3 estrelas e meia, basicamente. Não é porque é um livro favorito que vai ser 5 estrelas, então é isso. Um resumão pra vocês aí, porque eu acho que todo mundo já conhece essa história. Outro livro que eu li, que na verdade foi releitura, foi Cinder, da Marissa Meyer, porque é um livro que eu tô fazendo LC junto com o pessoal lá da Twitch. Se você não sabe, eu faço live no canal da Twitch. Para mais informações, só acessar o link aqui embaixo. E eu acabei relendo Cinder. Se você quiser saber a respeito da história desse livro, eu já contei sobre ele aqui no canal. Vou deixar o link do vídeo ou aqui nos cards ou aqui na descrição do vídeo. Vou deixar na descrição do vídeo que é mais fácil. Que eu conto a respeito, né, de Cinder, o que eu achei da história, mas resumindo, é um reconto. A saga não, as Crônicas Lunares vai contar o reconto, né, das princesas, e aqui a gente vai ver o reconto da Cinderela, como dá pra perceber pelo título, pela capa. Mas ela é uma menina ciborgue, então é uma história com uma releitura, né, no caso, completamente revolucionária, eu diria, e eu recomendo muito. Então, se você quiser saber a respeito dessa história, dessa Cinderela ciborgue mecânica, acesse o link aqui embaixo que eu já comentei em outro vídeo. Então, para não ficar repetitivo, é isso. E para Cinder, eu dei 4 estrelas. É isso. Eu vou deixar esse aqui por último. Esse aqui foi o pior do ano. Veremos, galera. Outro livro que eu li, Um Diário para Recomeçar. Às vezes a vida pode ser implacável, do James Patterson. Olha só, eu li esse ano e eu lembro de absolutamente nada dessa história, nada. Para esse livro eu dei 1 estrela porque, né, eu tinha que avaliar, então não podia dar 0, então eu dei 1 estrela. Mas eu não lembro de nada dele, mas eu sei que eu gravei vídeo aqui pro canal. Eu lembro desse livro, mais outros 3, se eu não me engano. Então eu vou deixar o link do vídeo onde eu li e falei com vocês mais a respeito da história. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Mas o pouco que eu me lembro, basicamente, é a Cat, que ela namora o Matt Harrison. E esse cara simplesmente termina com ela do nada, sem explicações nenhuma. E um belo dia ele deixa um diário na casa da porta dela. Na porta da casa dela, o Matt deixa um diário na casa. O Matt deixa um diário na porta da casa da Cat, justificando, não, tipo assim, vale, meu Deus, eu não lembro de nada, falando assim, se você ler esse diário, você vai entender o porquê que eu terminei com você, basicamente. Só que esse diário não é algo que ele escreveu, é simplesmente um diário do o diário, tá difícil, hein, gente? O diário da ex do Matt. Um diário que a ex dele escreveu. Aí ele tem a brilhante ideia de dar esse diário pra atual, que no caso não é mais porque eles acabaram de terminar. Ele fala, se você ler, você vai entender o porquê que eu terminei com você.
Gente, esse livro teria terminado a partir do momento em que ele justificava o porquê que eles terminaram, ao invés de dar um diário. É isso. Então a gente vai ver a Cat passando por esse momento. Eu achei muito cruel com ela, pelo fato dela saber da intimidade do Matt com a ex dele, intimidade do casal, assim, dessa forma, principalmente que eles acabaram de terminar e ela nem sabia a respeito desse passado dele. Então achei que foi bem doloroso, assim, pra Cat passar por tudo isso, ler o que ela leu, e o mais bizarro é saber pra quem a ex do Matt escreveu, né? Porque não escreveu pra Cat, não escreveu pro Matt. A ex, meu Deus, tá, tem duas ex, né? Mas a mulher que escreveu o diário não escreveu pro Matt e nem pra Cat, escreveu pra uma outra pessoa. E as coisas que ela escreve no diário, é muito bizarro pensar que essa outra pessoa um dia, né, leria, no caso, o diário. Então vamos assistir o vídeo onde eu comentei sobre esse livro. Vou deixar aqui na descrição. Ou outro livrinho que eu li no ano, que é um livro favorito da minha vida, o meu livro conforto, que eu recomendo pra todo mundo, mas eu sei que essa leitura não é pra todo mundo, apesar de ser uma história muito linda. É Anne e a Casa dos Sonhos. Qual é esse livro? A ordem dele, deixa eu ver. Eu acho que esse é o 5º livro da ordem dos livros da Anne, não tenho certeza. Mas foi um dos livros do ano. Eu achei muito fofo, porque vai falar a respeito da história da Anne, do casamento dela, da primeira casa onde ela vai morar junto com o marido, que no caso é o Gilbert. Sinto muito se você pegou spoiler, mas é isso, mas acho que estava na cara, né, que isso aconteceria. Então a gente vai ver essa questão também da primeira casa, do casamento, da convivência do Gilbert com a Anne, a questão da maternidade, que a Anne fica grávida, né, as complicações que ela passa durante a gestação, enfim. É uma história muito conforto. Eu pretendo trazer vídeo aqui pro canal depois que eu ler todos os livros, né, falando a respeito da história, enfim, para apresentar a vocês, caso você não conheça. É um livro muito lindo, muito poético, que trata muito dessa questão mesmo do crescimento da Anne como pessoa, como ser humano, como mãe, como filha, como, sabe, como tudo, como amiga principalmente. É um livro lindo? É. Só que assim, nem todo mundo acho que vai gostar, porque é um livro extremamente longo, assim, a fluidez do livro não é tão boa, porque a Anne, ela viaja muito assim na maionese, ela pensa muito, ela fala muito. Então, querendo ou não, é uma leitura cansativa. Então, acho que a maioria das pessoas não gostam dessa história justamente por isso, porque é uma história muito detalhada, tem, sabe, a Anne, nem só a Anne, mas tem momentos entre os personagens, narra coisas simples, a questão, o cheiro de uma flor, a cor, a forma que a luz bate no campo, sabe? Tem descrição, lá vem a coceira. Tem muita descrição desse tipo, sabe? Que não agrega em nada na história, mas que, querendo ou não, torna ela mais bonita, só que também torna ela muito mais cansativa, basicamente. Mas foi um dos livros que eu li. Pra esse aqui, eu dei 5 estrelas, olha só, nem lembrava. É um favorito? Eu acho que toda a história da Anne é favorito assim da vida também, porque é um livro conforto muito grande, então eu pretendo até o dia que eu morrer, assim, até o último dia da minha vida, eu pretendo reler todos os livros também, sempre que eu puder. O último livro, último livro nada, que ainda tem mais 3 aqui. Um dos livros lidos também foi da Lori Gottlieb, não sei pronunciar. Talvez você deva conversar com alguém, uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós. É um livro de não ficção, amei gente, amei. É um livro de não ficção que vai tratar a respeito da terapia. Da terapia, a questão do psicólogo, sabe, terapeuta, enfim. Então aqui nesse livro vai tratar a questão dos problemas que os que os pacientes da Lori, a autora no caso, passam, mas também os problemas que a Lori passa e trata com o terapeuta dela. É um livro muito interessante e muitas vezes eu me peguei julgando os personagens, achando, né, burrice na mente, que era simplesmente ficção. Aí eu caía em si e falava, isso aqui não é ficção, isso aqui é de verdade. É uma história real, são pessoas reais com problemas reais.
sabe? Então vai tratar muito dessa questão mesmo, de que a gente olha para os pacientes e, querendo ou não, a gente julga muito ele, as escolhas dele, as atitudes dos personagens, só que pensando tipo assim, se fosse eu não faria isso, se fosse eu falaria aquilo. E tem personagens muito odiosos aqui, eu confesso, tá? Tem um que é o pior de todos, eu esqueci o nome dele, mas é uma pessoa real, enfim. Então a gente vai ter muito essa questão da forma que os problemas em que os pacientes dela enfrentam, a forma que eles lidam, a forma que eles enxergam esse problema deles, a forma que a Lori ajuda eles, e também a questão dos problemas que ela, como terapeuta, ela como psicóloga, ela também passa por problemas, e como que ela lida com isso junto com o terapeuta dela. E tipo assim, no consultório ela age de uma forma, e quando ela não está sendo a profissional, quando ela não está sendo a Lori terapeuta, psicóloga, quando ela está sendo a Lori paciente, eu quero falar cliente, parece duas pessoas completamente diferentes. Isso não é um julgamento, não é uma crítica, mas sabe, é tipo assim, que realmente cada pessoa passa por problemas na sua vida, cada um, sabe? E eu fiquei assim, cara, esse livro é simplesmente magnífico. Eu acho que eu não aproveitei ele da melhor forma possível, porque eu tenho os meus problemas psicológicos, né, as minhas dificuldades muito grandes, que atrapalham muito no meu dia a dia, mas até o presente momento eu ainda não tenho acompanhamento psicológico. Então acho que se eu tivesse fazendo terapia, tendo acompanhamento, eu acho que eu iria aproveitar muito mais essa história e eu ia conseguir me entender mais, me compreender e também entender mais o que os personagens passam, como eles se sentem na terapia. Posso estar falando besteira desse livro? Posso. Rani, se você estiver assistindo esse vídeo, por favor, não me julgue, tá? Por gentileza, mas é isso, vai tratar a respeito de terapia, de você tratar do seu lado psicológico, e possa ser que tenha alguns gatilhos para algumas pessoas, tá? Porque vai tratar também de tema a respeito de suicídio, né? Tem paciente aqui que queria realmente tirar a própria vida, sabe? Só que acontece de uma forma até que engraçada, não o fato da pessoa querer se matar, mas a paciente em si, sabe? A forma que ela é, eu achei uma forma muito sarcástica que a paciente é, não sei explicar, mas é até engraçado assim, em alguns momentos, a forma que ela enxerga, não é tipo assim, que ela tá extremamente triste, eu vou matar, não é isso, ela tá cansada da vida, basicamente. Olha só, me identifiquei. E é isso, eu recomendo muito essa leitura, e tenha em mente que é uma leitura também não muito fluida, tá? É uma leitura bem arrastada, cansativa às vezes, mas cada página vale muito a pena. Eu marquei em amarelo e em azul também. Amarelo, as coisas interessantes, bem interessantes que eu achei, mas a azul são principalmente quotes e conselhos e a visão da terapeuta e também de alguns pacientes a respeito de alguns assuntos que eu me identifiquei muito. Então é um livro que eu acho que realmente vale a pena você ler, principalmente se você, né, tem problemas psicológicos e tem acompanhamento. Se você também ainda não tem, leia, né, possa ser que isso te incentive, né, se você tem algum medo de fazer terapia, e incentiva a ler esse livro, porque talvez você mude o seu pensamento a respeito dessa insegurança e medo que talvez você possa ter, né, de tipo assim, o terapeuta vai me julgar. Eu falo isso porque eu tenho esse tipo de pensamento, sabe? Muitas das o meu receio de começar a fazer terapia é justamente a questão de que eu achar que eu vou ser julgada pela terapeuta, mas é isso que eu tenho que tratar na terapia. Essa questão da ansiedade que eu tenho na minha cabeça e sempre esperar o pior de tudo e todo mundo e achar que todo mundo está me julgando. Mas quem sou eu para todo mundo que está querendo me julgar, não é mesmo? Ai, gente, eu preciso de terapia. Por gentileza, se alguém quiser estar enviando o Pix da sessão, por gentileza, entre em contato. Agora, por último, eu deixei As Bombas por último, que é uma mistura de amor e ódio, pela saga Encantadas, que é uma trilogia, e assim como Crônicas Lunares, também é um reconto das princesas. Então, no primeiro livro temos Veneno, no segundo livro temos Feitiço, e o terceiro livro temos Poder. Então é o reconto da Branca de Neve, temos o reconto da Cinderela
E temos o reconto também da Bela Adormecida e também da Bela e a Fera. Só que dentro dessas 3 histórias tem outras histórias paralelas acontecendo. Como, por exemplo, aqui na história da Branca de Neve, no reconto da Branca de Neve, a gente vai ver a relação dela tóxica, digamos assim, né? Dela com a madrasta dela, a Rainha Má. E dessa relação ruim que elas têm, as coisas que acontecem, né? Que a rainha manda matar a Branca de Neve. E como que ela consegue fugir da rainha, como que ela consegue, né, convencer o caçador ali de não matar ela, como que ela encontra os anões, a questão da vida, da forma que os anões vivem, a forma que eles são explorados, o primeiro contato que ela tem com o príncipe, né? E quando ela conhece o príncipe, depois que ela acorda, né, que o príncipe desperta ela, o que ele faz com ela, porque a gente descobre que o príncipe não é bem um príncipe assim super amável, enfim, ele na verdade é bem tóxico com ela, e ele faz coisas com ela pelo simples fato dele ser extremamente machista, digamos assim, né? Então a história vai rodear através disso, das coisas ruins que o príncipe faz com ela, pelo simples fato dele não aceitar ela, uma mulher, fazendo as coisas que ela faz. Mas aqui em paralelo também a gente vai conhecer a história. Faz muito tempo, eu li esse livro ano passado, os outros 2 é que eu li esse ano. Mas se eu não me engano, aqui também vai falar em paralelo a respeito da história do Aladim, né, e do Gênio da Lâmpada. Em Feitiço, que é o livro 2, a gente vai conhecer a história da Cinderela, que a mesma história também, a respeito de que ela mora com a madrasta, as irmãs. Só que aqui o pai dela é vivo, né? No caso, o pai dela não morreu, então essa questão da forma que ela é explorada na família, né? Que fazem ela de empregada, basicamente. Em paralelo, está acontecendo também a história de João e Maria, na questão também da bruxa, né? Da Casa de Doces, enfim, que ela também aparece nesse livro, que a gente descobre que ela tem parentesco com alguém aqui da história, né? A velha da Casa de Doces, da história de João e Maria, que é mais tratado aqui nesse livro. A gente vai ver também, acho que em Cinderela e João e Maria, que acontece em paralelo. E na Cinderela a gente vai ver que realmente a Cinderela, ela que é a chata também, de inocente, assim, ingênua, ela não tem nada. Cinderela, quando ela quer, ela sabe encher o saco, ela sabe perturbar, ela sabe ser extremamente egoísta. Em paralelo também tem a história do Robin Hood. O que tem a ver? Não sei, mas eu também não conheço a história do Robin Hood, eu só sei que ele pega dos ricos e dá para os pobres. Então a gente vai ver também essa questão. Eu recomendo você ler esse livro se você for mais 16, mas se você for mais 18, recomendo mais ainda, né? A questão de, se você for ler, recomendar mesmo, não recomendo pra ninguém ler esse livro. Porque vai tratar, tem cenas hot aqui, né? Então, eu não sei o grau de hot que é, porque sempre que tem cena hot eu simplesmente pulo, porque eu não gosto desse tipo de conteúdo. Mas aqui vai tratar muito dessa questão, eu acho que é algo que pega muito e enche o saco demais, sabe? Não da cena hot em si, mas a forma que acontece é muito estranho, principalmente a questão da Cinderela, a questão da Cinderela com o Robin Hood, não que eles têm relações em si, mas é muito estranho o que acontece aqui, se é que você me entende, né? Enfim, ai, eu falo muito enfim, né? Desculpa, mas enfim, o terceiro livro vai contar a história. Aqui também tá a questão do príncipe também, né, da Cinderela querendo conquistar o príncipe. A questão, como que a rainha má da Branca de Neve conhece a Cinderela e como a rainha má influencia na vida da Cinderela. A questão do príncipe, gente, o príncipe aqui é tudo de ruim que acontece é o príncipe, né? Gente, esse homem causando as coisas ruins. Aí aqui, em Poder, a gente vai conhecer a história de quem? Da Bela Adormecida e da Bela e a Fera, só que vem um plot twister. Eu tô falando assim, tentando não dar spoiler. Mas o que acontece? Aqui a gente vai ver principalmente o príncipe dessa história. Ele é extremamente minado. Ele é extremamente mimado. Ele tem tudo o que quer, na hora que quer.
E a família, o pai e a mãe, cansados das atitudes do filho, falam assim: esse menino precisa ser alguém na vida, ele precisa aprender a ser homem, ele precisa aprender a ser macho, porque ele é um frouxo. Porque ele é um frouxo, sem vergonha, mulherengo, que vive em bordel, em bar, e ele que vai ser o herdeiro do trono. Então a gente precisa fazer esse moleque se tornar um homem. Spoiler, ele não se torna um homem, ele acaba ficando pior do que ele já é. Então, para isso, o pai tem uma ideia genial de mandar o filho para uma grande aventura. O vizinho ali tá gritando. O filho para uma grande aventura para ele ser macho. Cabra macho. E dá tudo errado, gente, dá tudo errado. E em paralelo também a gente conhece a história da Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau, não é mesmo? Olha só, essa história tinha tudo para ser genial, só que aos poucos a pobre autora, a Sarah, meu Deus, acho que ela foi ficando cansada e ela só foi escrevendo assim: eu preciso terminar. Eu tenho um prazo de entrega para esse livro. Mas tinha tudo, gente, para ser genial. E o que acontece? O príncipe, no meio dessa jornada, ele acaba conhecendo quem? A Bela Adormecida, que tá plena dormindo, né? Ah, tem a história da Chapeuzinho, do Lobo Mau, e também o Caçador da Branca de... Eu tô tentando lembrar. O Caçador da Branca de Neve também tá aqui. Então tá os 4 nessa jornada maluca, né? Porque o pai desse príncipe aqui, ele acaba contratando o Caçador da Branca de Neve para ajudar o príncipe, né? Nessa jornada. Por isso que ele está aqui. Então eles acabam vendo a Bela Adormecida dormindo. Aí acordam a Bela Adormecida. Só que aí, meus amores, a Bela Adormecida, na verdade, é quem? A Bela, de A Bela e a Fera. Aí você me pergunta: Barbs, onde é que tá a Fera? A Fera é a Bela. E a Bela é a Fera. Porque são 2 em 1. O combo. Eu achei isso genial. Sinceramente, muito genial, eu achei, né? Porque tem a questão do... Coisas acontecem, não vou explicar, né? Se você quiser saber, você vai ler o livro. Recomendo não, mas é por sua confiança. Coisas acontecem em que acaba acontecendo isso. Quando Bela é Bela, ela é uma garota e princesa e rainha. No caso, ela é rainha. Super amada, adorável, todos do reino adoram ela. Só que quando acontece os dias escuros, os dias sombrios, a Bela deixa de ser Bela e se torna a Fera. A Fera, no caso, é uma rainha extremamente cruel, que ama, adora, sente prazer e satisfação em matar, em torturar as pessoas. E ela faz isso com todo o prazer do mundo. E isso é o mínimo, tá? A coisa mais leve que ela faz é matar e torturar. Vocês não querem nem saber o que mais esta monstra, esta mulher, esta fera faz. E no caso, a Fera não é um homem, tá? A Fera é, na verdade, uma mulher. E assim, esse livro é uma grande confusão, porque você lê o livro, primeiro, não entende nada. Você não tem resposta nenhuma. Cadê Branca de Neve? O que aconteceu com Branca de Neve? A gente não descobre aqui. Aí aqui a gente continua conhecendo a Branca de Neve, o que aconteceu com Branca de Neve, mas ainda não tem resposta. Aí acontece a história da Cinderela. Também não temos resposta da coisa da Cinderela. Aí aqui tem Branca de Neve, aqui tem Cinderela e as outras histórias que acontecem do Caçador também. Aí aqui que vai tudo se fechar, tá? Então não espere respostas no primeiro, não espere respostas daqui, só dúvidas. Aí aqui tem mais dúvida, mas também tem respostas também, tá bom? E o que mais? Aqui, por ordem lógica, cronológica, era para ser o livro 1, era para ser o livro 2 e era para ser o livro 3. Mas a autora quis embaralhar a mente do leitor. Só que assim, gente, a história da Branca de Neve tem também um plot Twitter que eu vou deixar pra vocês, tá? Eu quero ver vocês surtando por conta e risco de vocês. Tem um plot Twitter que eu olhei assim, eu não acredito. Não acredito. E é isso, mas eu achei... Eu sinto que eu perdi meu tempo lendo, sim, porque a história tinha tudo pra ser sombria, pra ser dark mesmo, assim, ter momentos realmente de crueldade.
para ser basicamente um suspense, um thriller da história das princesas, desse reconto, principalmente da Bela e a Fera, que são dois em um. A Fera é mulher, cruel, a rainha que tortura todo mundo e mata, para trazer satisfação, fora as outras coisas que ela fazem. Só que no decorrer da leitura, da escrita da história, a autora foi meio que se perdendo, então muita coisa parecia uma grande fanfic. A questão da forma que foi escrita parecia uma grande fanfic. Quando tá no melhor momento, a autora simplesmente cai assim na escrita dela, se perde. Aí você fica, poxa, tinha tudo pra ser bom. Então acho que é por isso que eu não gostei tanto dessa história, porque tinha tudo porque a autora realmente foi genial. E tem uma entrevista também dela falando a respeito da história. Eu achei que ela foi muito genial. Não é uma história de romance fofinho e é pra botar também as princesas como as mimadas e vilãs da história também, né? Querendo também justificar o porquê que o vilão é vilão, enfim. Mas pelo fato de no meio da história a autora se perder e parecer uma grande fanfic escrita por uma adolescente de 15 anos, foi perdendo aí a avaliação. Avaliação não, né? Foi perdendo estrelas na minha avaliação. Aí em Feitiço eu dei 2 estrelas, em Poder eu dei 3 estrelas. Esse foi o meu favorito dos 3. E em Veneno eu acho que eu dei 1 estrela, não sei. Então assim, se você for ler, tenha em mente de que tem cenas hot, tem cenas pesadas também, acabei de lembrar, galera. No segundo livro, possa ser que tenha gatilhos, porque trata muito da questão física, da questão do corpo, de comparação, a questão de entrar da anúncio. Como eu estava falando, nesse livro aqui, Feitiço, tem gatilho a respeito de questão física e entrar no padrão da sociedade, digamos assim, porque uma das personagens que aparece aqui, ela é gordinha, né? Então vai tratar da questão da gordofobia, da forma que as pessoas, principalmente a família, trata a personagem. Não é a Cinderela em si, tá? É outra personagem que aparece aqui. Então vai tratar muito dessa questão da gordofobia, como a personagem se sente, como isso impacta muito na vida dela. A questão dos preconceitos, a questão da forma que as pessoas veem essa personagem pelo fato dela ser gordinha, a questão de como a própria personagem se enxerga, as coisas que ela faz, sabe, pra conseguir ser ali magra, pra conseguir ser aceitável para as pessoas, principalmente pros homens. Gente, é moto, é carro, é anúncio, é cachorro, é criança, tudo acontecendo. Cavalo, estão vendo o cavalo passando? Uma carroça. Ai, olha. Então, como a personagem se vê, né, também a forma não, tipo assim, ela quer ser aceita por todo mundo, principalmente pelos homens, porque ela tem, entre aspas, né, que se casar. Então, pra isso, ela tem que ser magra, bonita, perfeita, uma mulher esbelta, né? Enfim. Então, uma coisa específica acontece aqui que quando eu li, me causou assim arrepios, porque eu consegui imaginar a cena e é algo bem cruel e muito ruim de se ler, porque se trata da automutilação. Não que ela tenta se matar, mas pelo fato dela ser gordinha e ela não caber em certas roupas, certos sapatos não caberem nela, então ela infelizmente tenta fazer algo no próprio corpo para que ela enfim consiga, né, eu não posso dar spoiler, mas acontece isso, essa questão do gatilho, da gordofobia e das coisas que a personagem faz para ser aceita, para conseguir ser magra e para conseguir vestir uma roupa, para conseguir calçar um sapato. Então eu acho, pra mim, no caso, foi um gatilho bem grande. Não gatilho pra mim, mas eu trato como um gatilho porque fala dessa questão desse preconceito que tem com pessoas gordas, basicamente. Não é o livro todo, mas uma parte dele vai falar assim sobre esse assunto. Eu achei uma questão bem cruel, sabe, da visão que as pessoas têm, como tratam pessoas gordas, como a própria pessoa se vê. Foi bem doloroso pra mim, quando eu li eu fiquei, uau, impactado. Basicamente, eu acho que de gatilho mesmo é isso. Pode ser que tenha uma outra coisa, mas como não me atingiu, não me magoou, nem nada do tipo, não me deixou mal, então não vou saber falar muito. Mas tem essa questão aí. Vai, claro, tratar no terceiro livro, principalmente questão de morte, né?
assassinato e tortura, que é o que a fera, né, faz com as pessoas. Então, gente, eu acho que esse foi o vídeo de hoje, cadê? Esse foi o vídeo de hoje com as minhas 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque aqui é o mesmo livro, né, basicamente, minhas 10 leiturinhas de 2023. Eu não li muito, não li livros hypados nem nada, mas pra mim tá ótimo, né, pra quem tava sem ler nada. 10 livros no ano, minha filha, tá ótimo. Bati minha meta? Não bati. Minha meta do ano. Mas eu tô muito satisfeita com cada leitura que eu fiz. Teve histórias aqui que eu não gostei, mas foi uma experiência boa também, porque eu compartilhei com o chat lá na Twitch durante as lives. Foi um grande surto e eu amei conhecer cada história, apesar, né, de ter odiado algumas histórias, alguns personagens, ter ficado traumatizado, alguma coisa, mas eu gostei da experiência, né, muito, na verdade. Eu li também, eu comecei a ler mangá, alguns e-books, mas como eu não terminei os mangás e nem os e-books, eu nem trouxe aqui pro vídeo porque não faria sentido, né, já que eu não finalizei eles. Mas eu acho que por hoje é só, eu não vou pegar todos, que eu não sou nem boba. Foram os livrinhos que eu li no ano, espero que vocês tenham gostado da, sei lá, mini resenha de cada um, né, apresentando a história pra vocês. Se você leu algum, comenta aqui no vídeo também, se você tem interesse em ler alguns desses livros. E acho que por hoje é só, galera. Muito obrigada pela companhia de vocês no vídeo de hoje. Então, se você gostou desse conteúdo, clica no curtir, tá? Comenta aqui embaixo o que você quiser. Se você tem interesse em alguma dessas leituras, se você já leu, o que você achou, quais os livros que você leu no ano de 2023, o que você achou de cada uma delas. Enfim, compartilha também para amigos e familiares que você acha que eles podem gostar desse tipo de conteúdo também. E a gente se vê no próximo vídeo, que vai falar a respeito das leituras que eu quero fazer em 2024. E por hoje é só. Novamente, obrigada pela companhia de vocês. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!